Hoje vamos confrontar mitos e evidências científicas sobre rinite e sinusite crônica. Se esse assunto te interessou, não sai daí. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do For Health Lab, For Health Labcast. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante. Rinite e sinusite crônica. Com certeza você já teve, tem ou conhece alguém que tem essas condições. E o mais legal é que vamos confrontar quais são os mitos e quais são as evidências científicas. E para esse papo, eu tenho a honra de receber a doutora Tatiana Simões Peralta. Ela é médica com uma trajetória profissional inspiradora. Ela é graduada em medicina pela Universidade Gama Filho, com residência médica em otorrinolaringologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Ela também tem uma outra especialização, uma segunda especialização em alergia e imunologia pela Policlínica Geral do Rio de Janeiro. Tem títulos de especialista pela ABORL e pela ASBAI. Tatiana, ela também atuou como coordenadora do curso de medicina da Estácio de Sá e atualmente em Teresópolis ela mantém um consultório e também exerce a função de diretora de ensino do Hospital das Clínicas de Teresópolis. Bom, então é um prazer te receber aqui, Tatiana, para falar desse assunto que eu já vou te dizer de cara. Eu tenho rinite e tenho sinusite crônica, eu sofro com isso. Então acho que vai ser muito legal, muito útil esse nosso bate-papo. Maravilha, vai virar quase que uma consulta, né? Bom, Gabriel, obrigada pelo convite, é muito bacana estar aqui, né? Como eu te disse, não tenho experiências em podcasts, mas acho que esse bate-papo vai ser muito interessante pela questão da prevalência mesmo, né? Foi o que você falou. Quem não tem uma rinite, alérgico ou não alérgica, ou não tem um parente que tenha, um amigo, um cônjuge, um filho, enfim. Então, vai ser muito bacana a gente poder conversar um pouquinho mais e desmistificar algumas questões aí, trazendo as melhores evidências que a gente tem hoje, né? Perfeito. Muito legal. Para a gente começar a aquecer, assim, eu gosto muito de saber da história das pessoas que vêm aqui, né? Então, conta um pouco, assim, por que você escolheu a medicina, por que você escolheu também essa especialidade, conta um pouco da sua trajetória até aqui. Tá bom, vamos lá. Bom, eu escolhi medicina desde muito pequenininha. Então, nunca tive médico na família, mas era uma decisão que sempre esteve. Eu não consigo me lembrar do momento em que eu decidi. Eu sempre disse que ia ser médico, então desde pequena, e isso foi se seguindo e eu realmente não lembro em que momento que isso foi decidido. Fiz medicina então na Gama Filho, né? Foi uma excelente faculdade que infelizmente acabou e deixa muita saudade. E depois que eu terminei a faculdade, na verdade, durante a faculdade, né, eu não tive a disciplina de otorrinolaringologia, olha que interessante. Olha. E aí, era uma disciplina eletiva, acabou que eu optei por fazer uma outra disciplina eletiva na época, não fiz a otorrinolaringologia, mas eu sempre fui aquela pessoa que eu ia passando pelas especialidades e ia gostando de tudo. E aí isso começou a me dar uma angústia muito grande, né? Faço pediatria, gosto de pediatria. Faço cardiologia, gosto de cardiologia. Cirurgia, eu gosto de cirurgia. Aí eu gosto do idoso, eu gosto de tudo. Eu falei assim, meu Deus. E aí eu comecei a fazer, bom, o que eu quero para minha vida, né? E aí eu comecei a tentar traçar um pouco por aí. Então a escolha da especialidade, ela foi bem racional. Diferente da medicina, a escolha da especialidade inicialmente foi uma especialidade que me desse a possibilidade de atender de 0 a 100 anos, né, ou mais de 100, em que eu tivesse ali o público, né, sexo feminino, sexo masculino, que eu tivesse a possibilidade de atender não só a parte clínica, mas a parte cirúrgica, exames, qualidade de vida, né, porque eu sabia que em algum momento eu ia querer ser mãe, então, né, teria que ser uma especialidade que me permitisse parar, né, com tranquilidade. E quando eu decidi isso, então, eu comecei a procurar, né? Porque já que eu não tinha vivido isso na faculdade, e aí na época eu fiz um curso do Fundão, que eles têm um curso anual, né, de 5 semanas, e aí eu me apaixonei. Ali eu vi que realmente eram 5 finais de semana, né? E aí eu fiz esse curso por 2 anos, depois participei, fui a primeira integrante da liga deles
do fundão, sem ser uma aluna do fundão. Legal. E aí eu falei, bom, é isso. E aí assim foi decidido, prestei prova de residência, passei para Santa Casa do Rio, né? E fiz 3 anos de residência médica lá, então. E aí, quando eu terminei a residência, fui trabalhar, e aí de trabalhar para pagar casamento, já estava nessa época. E quando eu fui sair, né, da residência, eu fui convidada para trabalhar com o meu chefe da residência, no consultório particular dele. Então, a história foi mais ou menos por aí, da onde que veio a questão da alergia e imunologia. Legal. Dentro do consultório de otorrino, a gente foi percebendo que existiam várias limitações no tratamento do paciente, né? A gente conseguia chegar até um certo ponto no tratamento, mas o restante a gente não conseguia dar conta. E como era uma clínica multiprofissional, a gente tinha lá fono, né? Outros otorrinos especialistas em áreas diferentes, então um otoneurologista, né? Otorrinos mais especializados em áreas cirúrgicas, por exemplo, né, cirurgia endoscópica nasal, outro mais para a parte de cirurgias otológicas. E aí meu chefe um dia virou para mim e falou assim, vem cá, e aí? Você vai ser só aqui minha assistente ou você quer assumir uma área do consultório? Eu falei, lógico, eu quero assumir uma área do consultório. E aí ele falou, bom, a gente está precisando aqui, seria muito interessante que a gente tivesse alguém para tocar aqui a parte de alergia e imunologia. Aí eu falei, nossa, alergia e imunologia. E lembrei lá da época da faculdade, falei, não fui muito bem nessa área. Lembro que não era uma coisa tranquila. Eu falei, não, doutor Jair, na época, né, meu chefe. E aí ele falou, bom, mas é a oportunidade que eu tenho aqui. E eu falei, vambora. Então foi assim, né? Não foi aquela coisa assim, não, eu decidi, era o meu sonho. E aí vou eu lá para fazer, né, uma nova especialização. Pensei, vou começar tudo de novo. E aí fui fazer alergia e imunologia na Policlínica Geral do Rio de Janeiro. Amei. Então, assim, na verdade, o meu não gostar era realmente um desconhecimento, porque é uma especialidade mais complexa, sim, né? E adorei e fui uma boa aluna. Depois fui convidada para me manter dando aulas na pós-graduação. Legal. Depois de formada. Levei muito da minha experiência como otorrino para o pessoal da pós, então acho que agreguei bastante lá na época que eu estava na pós. E nessa época eu já dava aula, porque assim que eu terminei a minha especialização, a minha residência em otorrino, eu fui convidada pela minha equipe da Santa Casa para dar aula, porque eles eram a referência da Gama Filho e com a quebra da Gama Filho, né? Sim. Eles viraram a referência da Estácio. Então, assim que a Estácio de Sá assumiu esses alunos da Gama Filho, eu entrei para a equipe. Legal. E aí dei aula por 9 anos na Estácio, né, dessa parte da otorrinolaringologia, e nos últimos 2 anos que eu já dei aula, né, que eu estive lá, eu assumi a coordenação do 7º período, que era um temido período lá deles, e foi uma fase muito bacana da minha vida. E aí, como que eu vim parar em Teresópolis, sim, né? Então, carioca, formada, tudo no Rio de Janeiro. Como que eu vim parar aqui? Sempre tive casa aqui, sempre foi, né, um local que eu gostei muito. Então, passava férias, fim de semana. Mas, na época, surgiu um convite para o meu marido, que é cardiologista, de vir abrir um serviço de alta complexidade aqui em Teresópolis, da parte dele, de hemodinâmica. E eu falei, vambora. E aí, vim para cá. E nessa de vir para cá, por conta da minha experiência de ensino, né, desse tempo todo, eu mantive ainda lá e cá, mas aí acabei engravidando aqui da minha segunda filha, e aí tive um convite da FESO, né, do Hospital das Clínicas de Teresópolis, para assumir a direção de ensino, e aí estou há quase 4 anos lá. Que legal. Então eu me mantenho, né, nessa parte do consultório, então faço a parte clínica, dei um tempo na parte cirúrgica, porque era muita coisa para tocar ao mesmo tempo, na pandemia eu parei de operar, mas acabei tocando aí, então, a parte da otorrino junto com a alergia, que se complementam muito bem, né? Então, faço isso, eventualmente dou algumas aulas a convite e toco a parte da direção de ensino, responsabilidade lá pela inserção de todos os alunos da Unifeso dentro do hospital, né, da área da saúde, e os programas de residência médica. Só um pouquinho. Que legal. Nossa, que carreira legal. Acho que depois, a gente falando assim, você contando a história é legal, né? Pensar bacana. Em toda a trajetória que você percorreu, parabéns. Obrigada. E um prazer realmente ter você aqui. E como a gente falou no início, né? Vai ser quase que uma consulta, porque eu
tem o rinite. Percebi o golpe. Tem o sinusite crônica, inclusive, assim, crises horríveis, né? E se a gente for parar, assim, para conversar com as pessoas, a gente vê que muitas pessoas têm, né? Ou acham que têm ainda. Sim. E não tiveram diagnóstico. Mas eu queria que você falasse um pouco, assim, do ponto de vista epidemiológico, assim, quão grande é esse problema, assim, pensando a nível do Brasil, pensando também aqui no nosso estado, na nossa cidade, né? O que você pode contar pra gente nesse sentido? Bom, a rinite como um todo, né? Porque aqui a gente tem a rinite, né? Que é uma inflamação da mucosa. Então, essa rinite ela pode ser uma rinite alérgica ou não alérgica. Então, a gente já começa a fazer uma separação. Perfeito. Aí. Quando a gente fala de rinite como um todo, a prevalência é muito, muito alta, né? Porque a gente tem, dentre as rinites não alérgicas, por exemplo, as rinites infecciosas. Então, qualquer infecção viral de via aérea superior acaba sendo uma rinite. Mas focando um pouco mais, que eu acredito que seja o foco da gente aqui, sim, nas rinites alérgicas, ainda assim a prevalência é muito alta, especialmente entre crianças, adolescentes, na faixa etária dos adultos, e começa a diminuir ali perto da faixa etária já dos pacientes mais idosos. A gente não tem muitos dados Brasil, infelizmente, né? Mas aí a gente acaba tendo os dados mais mundo. Então, mais ou menos em torno de 20% ou um pouco mais % das pessoas têm quadros de rinite alérgica, né? Então, tem, na verdade, o diagnóstico da rinite alérgica ou alguma comorbidade associada à atopia, né? Então, assim, quando a gente fala de rinite alérgica, a gente tem que sempre lembrar que existem os outros comemorativos, né, do paciente atópico, o paciente que tem uma genética que predispõe à alergia. Então, a gente, né, enfim, tem, quando a criança nasce ali, mais um quadro de dermatite atópica, que se não bem cuidado, ou mesmo quando bem cuidado, né, é uma pele muito seca, uma pele que acaba tendo muitas fissuras, e aí, através da pele, a gente pode ter sensibilização de vários alérgenos, então, não só alérgenos alimentares, como alérgenos do ambiente. E aí, isso predispõe que a gente evolua com o que a gente chama de uma marcha atópica, que dá dermatite, né? Então, daquela dermatite atópica ali, aquilo vai virar uma rinite, uma asma futuramente, né? Ou nem tão futuramente assim, ainda na infância. Então, acaba que é uma doença muito prevalente. E a partir dessa questão, né, da atopia, da dermatite, da asma e da rinite, a gente tem outras comorbidades, né, que a gente pode ter aí como complicações infecciosas, como rinocinusite crônica, otites crônicas, né? Então, outras questões que advêm aí da questão da rinite. E aí já vai a minha primeira pergunta, que é do ponto de vista para a gente confrontar que seriam mitos ou verdades, ou, né, não verdades absolutas, mas que existem evidências científicas. A questão de você morar ou não numa região que é mais fria ou menos fria, isso vai influenciar em você ter ou não rinite alérgica, por exemplo? Sim. É bem polêmico isso, né? Porque falar disso aqui em Teresópolis é bem polêmico. É até uma brincadeira que quando eu cheguei aqui o pessoal falou assim, o pessoal pergunta, qual a sua especialidade? Eu falo, sou otorrino, alergista, imunologista. O pessoal, nossa, a gente estava precisando muito, tem muita demanda, tem muito paciente. Mas é uma verdade. Na verdade, assim, a gente, como eu falei, né? A gente tem a rinite não alérgica e a rinite alérgica. Na rinite não alérgica, a gente tem alguns fatores que acabam desencadeando crises, né? Então, normalmente na rinite não alérgica, a gente tem maior quadro de obstrução nasal, né? Não tem tantos outros sintomas como espirros, coceira, coriza, é mais obstrução. Então, mudanças de temperatura de forma brusca pioram a rinite não alérgica, né? Sim. Pioram a alérgica também, mas de forma principal a não alérgica. Então, o que a gente tem em Teresópolis, né? De manhã, de tarde, de noite, climas totalmente diferentes. Exato. Então, isso, sem dúvida, é um fator que piora. Em outros locais, onde você tem uma instabilidade maior da temperatura e do clima, você não tem tanto essa percepção. Outra coisa que também acaba piorando um pouco, né? E nesses locais como mais frios, então a gente tem ali o costume da lareira, né? Então, assim, esses fatores, né, ambientais aí, irritativos, também podem piorar. O pólen, né? Então, áreas como a nossa, mais sul do Brasil, ou lá para Europa, Estados Unidos, enfim, que são áreas com
polínicas, né? Então, quem tem uma alergia específica ao pólen, isso aí a gente tem que investigar, vai ter uma piora nessas áreas. Rinite alérgica, na sua maior parte dos casos, e isso a gente vê tanto em estudo quanto na prática clínica, ela está muito envolvida com a questão dos ácaros. E aí, a proliferação de ácaros, ela se dá basicamente em ambientes úmidos e quentes. Então, quando a gente pode não ter o quente, mas a gente tem muito úmido, né? Sim. Então, acaba que a gente tem uma proliferação muito grande e eles estão em tudo quanto é lugar, né? Então, quando a gente fala assim, alergia à poeira. O que é poeira? Poeira não existe alergia à poeira. A poeira daqui é uma poeira diferente da tua casa, da minha casa, da rua, né? Então, o que tem na poeira que dá efetivamente alergia na sua maior parte dos casos é realmente o ácaro. Então, ele é o grande vilão aí da alergia, mas a gente tem outros, que a gente chama de aeroalérgenos, né? Então, a gente tem, por exemplo, o epitélio do cão, do gato, barata, fungo, o pólen, né? Como eu disse, lã, que é bem importante da gente investigar em cidades mais frias, porque verdade. A gente tem aí cobertores, roupas, então a gente também investiga muito lã aqui. Não faz sentido ficar investigando lã, por exemplo, em cidades, por exemplo, no Nordeste. Quem que fica usando alguma coisa de lã lá, né? Então você vai adaptando também a tua investigação ao local onde você está. Eu acho que é uma especialidade muito legal, né? Porque, na verdade, você trabalha com uma educação ali do paciente, do ambiente que ele vive, né? Porque eu imagino que tratamento nenhum vai surgir efeito se você não conseguir retirar aqueles disparadores ali da alergia, né? E aí, nesse sentido, tem alguma dica? Você já falou de algumas coisas, né? Mas, tipo, a gente diminuiu esses ácaros... Tem. Eu acho que, assim, primeiro de tudo, né, a gente precisa entender. Então, assim, o que é o diferencial, que eu acho que é bacana a gente comentar isso, né? O que é o diferencial de você não só ter a visão da otorrino, né? Então, você olhar ali aquele nariz, você já consegue, pelo exame físico, ter uma ideia, por exemplo, de que aquela rinite é uma rinite irritativa, né? Que a mucosa do nariz vai estar mais vermelha, ou se é uma rinite mais paralérgica, porque a mucosa do nariz vai estar mais pálida. O otorrino, ele consegue ter essa visão e dali ele já consegue imaginar. Mas, se a gente não sabe exatamente ao que a gente é alérgico, a gente não tem como fazer um controle do ambiente adequado. E não fazendo o controle do ambiente adequado, não adianta fazer nada que vai ser enxugar gelo, né? Sim, perfeito. Então, a base do tratamento de uma rinite alérgica, ela é o controle do ambiente. E você só consegue controlar o ambiente se você sabe aquilo que você é alérgico. Perfeito. E não só aquilo que você é alérgico, mas também qual a intensidade daquela alergia, né? Porque, assim, o objetivo não é que a pessoa viva num local estéril, numa bolha, né? Então, é bem importante que a gente consiga fazer essa investigação para entender ao que e qual a intensidade. E também se não é alergia. Eu pego muito paciente no consultório que chega lá falando, eu tenho rinite alérgica, e a rinite dele não é alérgica, é uma rinite não alérgica. Então, não adianta, mas eu já tirei tapete, já tirei cortina, já coloquei capa antiácaro no colchão, no travesseiro, eu já limpo a minha casa com aspirador e pano úmido, não tenho ventilador, eu falo, que lindo, ótimo, mas nada disso vai fazer diferença para você, porque a sua rinite não é alérgica. Então, o que vai fazer diferença para uma rinite não alérgica é você não se expor a mudança de temperatura brusca, né? É você evitar cheiros fortes, então cheiros de produtos de limpeza, perfume. Então, isso é o que vai fazer mais diferença, né? Evitar cigarro, que a gente achou que é esse problema aí. A gente já estava conseguindo passar, mas aí vieram os cigarros eletrônicos para trazer tudo isso de volta, né? Então, são fatores diferentes e o tratamento ele vai ser completamente personalizado para aquilo que a gente definiu que é o diagnóstico do paciente. Então, rinite é um termo muito amplo. Rinocinusite é um termo muito amplo, né? Então, você falou para mim, eu tenho uma rinocinusite crônica. Às vezes o paciente chega no consultório falando, eu tenho sinusite. Então, a gente precisa entender. Eu falo, o que você entende como sinusite? Aí o paciente fala para mim, eu tenho espirros, o meu nariz vive entupido, eu tenho muita coriza. Isso não é sinusite, né? Isso é rinite. A sinusite é quando o paciente tem dor de cabeça, tosse crônica,
sente um cheiro diferente no nariz ou tem uma secreção espessa contínua ali, né? A gente consegue comprovar isso através de tomografia ou outros exames endoscópicos. Tem alteração de olfato, né? Obstrução nasal crônica. Então, a gente primeiro precisa entender, é rinite, é sinusite. Pode ter as duas, né? Porque a rinite, ela é um fator que ajuda a predispor a rinocinusite crônica, mas aí quando eu falo, você não tem. Você pode ter tido. Você pode ter tido um episódio de sinusite, né? 1, 2 vezes ao ano aí, e por conta de uma evolução de uma rinite ou de uma evolução de uma infecção, né, viral, por exemplo, né? Então, paciente que tem infecções virais de repetição, ou paciente que tem uma rinite, né, seja ela alérgica ou não alérgica, que não está sob controle, ele tem maior predisposição a uma rinocinusite, né, aguda. Mas a rinocinusite crônica já é um outro papo. Sim. Eu acho que é muito legal porque, na verdade, é isso. O paciente ele sempre chega ali com um diagnóstico dele, né? Sim. Ou um familiar. Não, minha avó já sabe que eu tenho isso, né? Minha mãe diz que eu tenho rinite alérgica, né? Desde criança. E aí, quando chega no consultório, talvez não seja nada disso. E eu acho que é importante falar um pouco, assim, sobre esse diagnóstico diferencial, assim, né? Como que você faz esse diagnóstico? Quais são os exames também que são feitos nesse caso? Maravilha. Então, vou falar da minha prática clínica, que é o envolvimento das duas especialidades, né? A consulta, ela vai começar, obviamente, com a anamnese, que é a conversa com o paciente. Dali, a gente já tira 90% das informações. Dali, já dá para saber ou prever, mais ou menos, o que vai dar de resultado. Porque se ele tem... um histórico familiar, meu pai ou a mãe alérgicos, ou ambos alérgicos, isso já traz uma visão pra gente que provavelmente ele tem uma questão alérgica ali por trás. Se ele te diz, né, que além dos sintomas nasais, então além do nariz entupido, da coriza, dos espirros, ele também tem sintomas extranasais, como coceira no olho, coceira no ouvido, coceira na garganta, tem um quadro de asma ou teve na infância associado, você já está aí caminhando para dar o diagnóstico efetivamente de uma rinite alérgica. Beleza, a rinite dele é alérgica, né? Como é que a gente vai comprovar, então, isso que eu estou imaginando ou suspeitando? Aí a gente parte para o exame físico, né? Então, cheguei lá no exame físico, vou fazer a avaliação, vou olhar toda a parte, né, de garganta, nariz, ouvido, enfim. No nariz a gente tem essa grande pista, né? Os cornetos, que são as carnes que a gente tem dentro do nariz, que é diferente daquela carne da criança, né? Que se fala, operei a carne no nariz, que é adenoide, que é uma outra história. Os cornetos estão aumentados, os cornetos estão pálidos, né? Tem secreção mucoide ali todo o tempo, então isso já deu uma outra pista. Olhou o ouvido, é um ouvido mais seco, tem algum eczema, um ouvido que coça, uma outra pista. A garganta, uma garganta mais vermelha ali, aquela parte de orofaringe posterior, você tem que perguntar, você dorme de boca aberta, ronca, por quê? Se o nariz está entupido, a pessoa vai precisar respirar de alguma forma. Sim. Então, acaba, né, que respira de boca aberta, acorda com a boca bastante ressecada, acaba tendo muita irritabilidade ali na garganta, a gente consegue ver sinais já crônicos ali dessa irritação. Então, o exame físico já ajuda muito. Mas, para a gente comprovar mesmo a alergia, a gente tem duas formas, né? Então, eu sempre falo isso com meus pacientes. A gente tem um teste cutâneo, que é o prick test, e nesse teste cutâneo a gente consegue ter ali as proteínas, né, desses alérgenos para a gente poder testar de forma individualizada. Então, existe uma bateria mais ou menos padrão, né, que a gente chama, em que a gente testa os ácaros, os principais ácaros, que tem nomes quase de palavrão, né? Dermatofagóide, pteroníceos, dermatofagóide, farina e Bloemia tropicalis são os 3 ácaros principais que a gente tem no Brasil. E a gente tem epitélio de cão, epitélio de gato, fungos, barata, por incrível que pareça, tá? E aí você fala, poxa, mas barata solta, né, uma poeirinha ali, a proteína dela na poeira, e isso pode causar uma grande sensibilização. Inclusive, aí a prática clínica é muito mais comum de eu ver sensibilização à barata do que ver sensibilização, por exemplo, a cão e gato. Isso é um grande mito. Né? Então as pessoas acham muito que são alérgicas ao cão e gato. Na verdade tem que detetizar a casa. Às vezes é isso. Mas não que não exista, tá? Tem muita alergia para cão e gato, sim.
Mas o que acontece, e isso é muito interessante, quando a gente vai testar, vai para casa da avó que tem 3 cachorros, fica péssimo. Ou vai para casa da tia que tem não sei quantos gatos, fica péssimo. Certeza que tem alergia ao cão ou gato. E quando chega o resultado, ou do prick test, ou do teste que a gente faz IgE sérica, né? E aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais dele para frente. Não vem nada para gato e cão. E aí qual é a explicação, então, dessa criança ou desse adulto piorar, né, no contato com esses bichinhos? Então a explicação é que o que é quentinho e úmido? Um gatinho, um cãozinho. Então eles acumulam ácaros neles. E um lugar, né, que tem mais cão e gato é um lugar que tem mais descamação, porque a gente descama a pele, o cachorro e o gato descamam com maior frequência ainda, e o alimento do ácaro é essa descamação. Os ácaros se alimentam da descamação da pele. Então, aonde que vai ter mais ácaro na tua casa? Na tua cama, no teu travesseiro, que é onde você passa mais tempo e você descama mais. Para você ter uma ideia, e é uma curiosidade um pouco assustadora, mas os ácaros, né, eles são, né, então, aracnídeos, eles são invisíveis, né, ao olho nu, mas não só eles, como as fezes deles, porque eles, né, têm as fezes deles, ficam acumuladas ali no nosso travesseiro, no nosso colchão, na nossa roupa de cama. E isso dali é literalmente dormindo com o inimigo, que eu falo para meus pacientes, né? E aí não adianta, eu vou lavar. Eu vi na internet que tem um remedinho que mata o ácaro. Matou o ácaro, ele está morto, mas ele continua lá. E ele continua, né? Na hora que você respira a proteína dele, seu corpo reconhece. A gente tem um anticorpo que é o IgE, né? Que é o grande astro da alergia. O IgE vai reconhecer aquilo, ou você vai inalar aquelas fezes que continuam ali e vai disparar um processo alérgico ali, né? Então, a gente tem que efetivamente bloquear. Então, a gente tem que colocar a capa antiácaro de colchão, travesseiro. Se o travesseiro for muito antigo, trocar para um travesseiro mais novo, botar a capa que bloqueia realmente, para que a gente não fique inalando e não tendo contato na pele com eles. Isso tem a ver também com a troca da roupa de cama? Tudo a ver com a troca da roupa de cama, né? Quanto mais descamação tiver ali e você deixar, mais ácaro vai ter vivendo ali. E aí, eu ia falar, mas acabei esquecendo, para você ter uma noção, depois de um certo tempo, vamos dizer assim, pelo menos uns 2 anos, 10% do peso do seu travesseiro e do seu colchão, ele se dá de ácaros, fezes de ácaros e descamação do nosso corpo. Então, assim, é realmente um fator a ser realmente muito combatido. Não adianta, a limpeza da casa é ótima, não tem, né, não tem cortina de pano, não tem tapete, mas não botou capa antiácaro no colchão, no travesseiro e nos travesseiros, porque não adianta ser só em um, tem que ser em todos, né? Não vai melhorar. É muito legal você falar isso, porque são coisas que as pessoas realmente não pensam. Não valorizam. Né? Não valorizam. Você falou uma curiosidade que veio aqui. Então, na verdade, se você tem um animal doméstico, né? E ele também fica mais na cama, isso também é pior. Eu tenho que pensar que o meu cachorro... Isso é polêmico. Meu cachorro dorme na cama direto com a gente, é difícil tirar, hein? Isso é bem polêmico. Então, assim, primeiro de tudo, que eu deixo todo mundo muito tranquilo, que eu jamais vou falar que vocês não podem ter animais em casa, né? Isso é uma fala que a gente vê por aí, né? Olha, não pode ter cachorro, não pode ter gato, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Não é que não possa, né? Pode sim. Mas a gente tem que ter certos limites, né? Então, por exemplo, se eles puderem não dormir no nosso quarto e principalmente não na nossa cama, melhor, né? Isso eu tô falando no contexto do paciente alérgico. Sim, claro. Mas, se de todo não tem jeito, o cachorro tem que dormir comigo, tudo bem, vamos procurar uma outra possibilidade, né? E a gente tem hoje, na verdade não é hoje, já tem há muito tempo, mas isso vem sendo feito cada vez de forma mais personalizada, a imunoterapia, né? Que é já puxando um pouquinho aqui para o tratamento, claro. Que não é a primeira linha de tratamento, mas para quem tem rinite, né, moderada grave, persistente ali, né, mais de 3, 4 vezes na semana, tem sintoma, já tem indicação de, além do controle ambiental, por exemplo, e de medicações tópicas, nasais, anti-inflamatórias, fazer a imunoterapia. E a gente consegue fazer a imunoterapia alérgeno e específica. Então, eu vou colocar ali aquilo que eu tenho alergia. O que é? É ácaro?
Então é só ácaro que eu vou colocar. E aí o nosso corpo vai se dessensibilizando para aquilo a partir do momento que ele, depois de algum tempo, né? E a gente fala em torno de 3 a 5 anos, mas na prática clínica a gente consegue ver uma melhora boa entre 2 e 3 anos na maior parte dos pacientes, ele passa a tolerar aquele alérgeno e não tem mais sintoma. Então pronto, você tratou. Legal. Né? Então, se o problema era o cachorro, né, ou era o ácaro, se tratou o ácaro, o cachorro não passa a ser mais um problema, se tratou, e existe imunoterapia para o epitélio do cão também, se tratou, você não está curado, porque a gente não fala de cura, mas você está dessensibilizado, e aí isso pode durar vários anos, e você vai tolerar muito bem sem ter sintoma. Então, não se desfaçam dos seus animais. Não, acho que isso é muito legal você falar, porque eu já vi casos, quase na família, inclusive, que foi aconselhado isso, olha, não pode ter cachorro mais, tem que mudar de cidade, né? Eu já ouvi, não, tem que mudar de cidade, enquanto estiver no frio vai continuar assim. E eu vejo que, na verdade, a gente vê algumas informações soltas e talvez a pessoa não tenha procurado, de fato, um especialista para seguir todo esse raciocínio, né? Sim. Que você está contando aqui para a gente hoje. E aí, em função disso, assim, vamos lá, então você já tem um diagnóstico, né? O paciente está com o diagnóstico de rinite alérgica. Agora vamos pensar no tratamento. Você falou da primeira linha. Qual seria a primeira linha de tratamento? Então, aí ele tem um diagnóstico de rinite alérgica. Eu preciso entender se essa rinite é uma rinite leve, né, moderada ou grave. O que isso significa? Se é uma rinite que tem poucos sintomas, não atrapalha o dia a dia, não leva aquela pessoa a faltar, né, uma criança à escola ou o adulto ao trabalho, né, não atrapalha o sono, não atrapalha a atividade física, né, as atividades diárias, a gente tem uma linha de raciocínio de tratamento, né? Então a gente pode fazer ali só um SOS de um antihistamínico, né, que é a histamina, que é o que o corpo libera ali no contato com o alérgeno. Então, se for uma coisa muito específica, bom, eu tenho uma alergia só a gato e eu só tenho quando eu vou na casa do fulaninho de tal, que eu vou pouco lá. E aí, o que eu faço? Olha, quando você for lá, você vai tomar um antihistamínico um pouquinho antes e, né, vai evitar. Se você não quiser fazer imunoterapia para o futuro, você evita ter gato. Sim. Então, assim, mais ou menos por aí. Sim. Mas se a gente já tem uma rinite moderada a severa e a gente sabe, e aí é ácaro, vamos dizer, né, que é o mais comum. Por mais que você controle a tua casa, bote, né, capa anti-ácaro, faça tudo aquilo que a gente já comentou, enfim, você vai para a escola, você vai para o trabalho, você vai para casa de amigos, de outros familiares, você não tem como controlar o ambiente de todo do mundo inteiro, né? Então, a partir daí, além do controle ambiental, já entra um corticoide tópico nasal, né? E dependendo do grau de alergia, se a gente já tiver um grau de alergia muito importante, a gente consegue saber esse grau pela severidade dos sintomas e pelos testes alérgicos. Então, quando você faz o prick test, você mede o tamanho da pápula que se forma quando você faz o contato ali do prick. Quanto maior aquela pápula, maior a sensibilização. Já no teste de sangue, a gente tem ali, o teste mais usado hoje é o Imunocap. Então, é um teste muito preciso. E aí, por exemplo, para você ter uma ideia, o IgE acima de 3,5 específico para o ácaro já é considerado uma sensibilização alta. Eu tenho pacientes acima de 100. Caramba. Bom, vai adiantar eu fazer só o controle do ambiente da casa dele? Não vai adiantar, eu vou precisar de sensibilizar. Então é muito específico para cada paciente. Mas, basicamente, né, a gente tem na pirâmide o controle do ambiente para todo mundo, né? Então, o melhor que a gente puder fazer. Depois disso, a gente já tem ali os SOS de antihistamínicos orais, corticoide tópico nasal, que aí também é uma outra polêmica que envolve vários mitos, porque a gente precisa explicar para o paciente quando a gente prescreve algumas coisas. Falou corticoide, já está todo mundo correndo, principalmente Sim. pai e mãe, quando fala que você vai prescrever para uma criança. Mas o corticoide tópico nasal, assim como o corticoide inalatório, ele só tem atuação no local. Então, não tem absorção para o resto do corpo, então não vai dar efeitos colaterais, como quando a gente toma os corticoides orais, né, por um tempo mais prolongado ou de forma regular. Então, a gente tem muita segurança. Então, vai atuar aqui tanto na parte do nariz, né, e dos seios paranasais, quanto na parte do olho. Então, melhora muito a parte de sintomas alérgicos, né? E a gente tem a imunoterapia, porque se você parar de fazer essa medicação,
os sintomas vão retornar. Certo. Né? Então, a gente não quer que a pessoa fique dependendo também de fazer essas medicações por muito tempo. E aí, se a gente quer se livrar das medicações, ou pelo menos diminuir ao máximo, aí a gente tem que pensar em realmente modificação do próprio sistema imune, que é essa tolerância que a gente consegue através da dessensibilização com a imunoterapia. Legal. Acho que agora, então, você pode falar um pouco mais da imunoterapia. Eu fiquei até interessado. Bom, a imunoterapia, ela tem vários tipos, né? Mas os dois principais tipos de imunoterapia, eles são sublingual e subcutânea. A sublingual, ambas são excelentes, né? Mas a sublingual, ela tem algumas características particulares, que ela precisa ser feita algumas vezes na semana, manter na geladeira, colocar na boca, né? Então, normalmente a gente coloca entre o dente e o lábio. Quando a gente pede, quando é com criança, é mais difícil ainda, porque aí tem que ficar 2 minutinhos sem engolir, né? Pelo menos 1 a 2 minutos sem engolir, para tentar ter uma absorção melhor ali. E tem que ficar meia hora sem ingerir nenhum líquido depois. Então, isso acaba impactando ali. Imagina no dia a dia da uma mãe que tem mais de um filho, né? Ou você vai viajar, viaja muito, esqueceu de levar, deixou fora da geladeira, perdeu a potência da imunoterapia. Então, acaba não sendo tão fácil. A minha preferência, mas isso é uma questão pessoal e de vivência, é pela imunoterapia subcutânea, que é uma aplicação subcutânea, e aí tem vários tipos, tá? Tem uma que é semanal e que ao longo do tempo você vai se tornar a cada 10 dias, a cada 14, a cada 21 dias, e você vai progressivamente aumentando a dose daquele alérgeno. Então você dá ao corpo aquilo que você tem alergia, em doses progressivamente maiores, e depois vai, quando chega na dose ótima, né, dose terapêutica, você vai espaçando o tempo, e isso cria essa desensibilização e tolerância. E existem outros tipos de imunoterapia. Aqui eu trabalho, por exemplo, atualmente, é uma dose subcutânea a cada 2 meses. Então, isso ajuda muito o paciente a se manter no tratamento, né? Porque é muito tranquilo, né, de você ir lá tomar uma dose a cada 2 meses do que ficar levando para casa, ter medo de se injetar, né, de fazer errado. E é um tratamento muito seguro, né? Ele tem algumas contraindicações. Então, por exemplo, pacientes com doença autoimune descompensada, pacientes que não podem iniciar, por exemplo, na gravidez, ou não podem fazer na gravidez ainda esse processo de aumento, mas se já estiverem na fase de manutenção, onde você já está espaçando, não tem problema. Pacientes que têm febre, então se estão com alguma questão infecciosa e estão tendo febre naquele momento, a gente pede para que ele não faça a dose naquele momento, porque o sistema imune está focado ali em alguma outra coisa. Então, mas logo que a febre foi embora, já pode voltar a fazer a aplicação. Então, é o que a gente tem de, vamos dizer, padrão ouro no tratamento para alergia respiratória. Legal. Tanto asma quanto rinite, tá? E também podemos usar em alguns casos de dermatite atópica, mas não tem um benefício tão bom quanto a gente vê para rinite e asma. E aí, na dermatite atópica, se tiver associada a esses outros, né, a dermatite mais a rinite e asma, a gente vai ter uma melhora boa. Legal. E, assim, na verdade, a imunoterapia seria a vacina para alergia, né? Conhecida Sim, a gente chama de vacina. Como vacina, né? Exatamente. Que eu vi até aqui, eu acho que popularmente muita gente conhece vacina. como uma vacina. Doutora, né? faz vacina? Exatamente. Mas a gente fala imunoterapia, mas popularmente é a vacina da alergia. E aí tem alguma diferença assim, em termos de eficácia para pessoas mais velhas, crianças, adolescentes ou não? Tem sim. Na verdade, a gente, nos extremos de idades, a gente não tem um sistema imune que vá responder tão bem quanto, né, quando a gente está tão já imunocompetente. Então, vamos dizer assim. Normalmente, a gente tende a indicar imunoterapia somente a partir de 2 anos de idade, tá? Então, isso existem algumas divergências, né? A gente segue muito aí a sociedade europeia e a sociedade americana quando a gente vai definir os nossos guidelines no Brasil, mas a gente normalmente antigamente se falava acima de 5 anos, hoje a gente já faz a partir de 2 anos de idade, e aí eles falam que também a partir de 80 anos de idade já não seria mais adequado fazer, porque não tem uma resposta imune tão boa do próprio paciente. Mas depende, se o paciente
É raro, tá? Um paciente idoso ainda ter um quadro de rinite assim tão exacerbado. Mas se ele tiver, é porque o sistema imune dele ainda está respondendo de forma exacerbada. Então a gente ainda vai ter como ter uma melhora ali. Então vale a pena tentar. Legal. Então não é tão engessado, né? São recomendações, não é proibição. Mas a partir de 2 anos até 80, vamos dizer assim. Tá, legal. Bom, uma outra dúvida aqui que eu acho que é uma dúvida de muita gente é quando você tem algo crônico, né, e isso evolui de repente para uma sinusite. Você falou também de tratamentos, na verdade, opções cirúrgicas também, né? Acho que, não sei se saiu um pouco de moda, mas antigamente, por exemplo, eu não tenho mais as amilas, porque eu tinha muita crise e era antibiótico, e aí eu retirei as amilas, parou. Então, assim, quando é algo assim crônico que evolui para uma sinusite, por exemplo, e quais as opções de tratamento? Eu queria que você falasse um pouco disso agora. Tá. Então, assim, saindo um pouquinho da questão da rinite, e aí a gente já está indo para um paciente que tem um quadro de rinocinusite crônica. Isso. Né? Então, assim, paciente, quando que a gente diz que uma rinocinusite é crônica? Então, você tem mais 12 semanas de sintoma de uma rinocinusite aguda. Né? Então, até 12 semanas a gente chama de aguda, a partir de 12 semanas de sintomas a gente já chama de crônica. E aí tem várias, tá? Então, assim, não é uma coisa simples também. Rinocinusite crônica, tá? Rinocinusite crônica fúngica, rinocinusite crônica sem pólipo, rinocinusite crônica com pólipo. E cada uma delas acontece em organismos específicos, né? Então, hoje, quando a gente fala de rinocinusite crônica, a gente tem que saber qual é o endótipo daquela rinocinusite crônica para a gente poder decidir qual o melhor tratamento. Então, por exemplo, a gente tem uma coisa que a gente chama, né? Então, o paciente é um perfil TH2, que a gente chama. Então, é um paciente com perfil eosinofílico. Ele tem ali um perfil em que o sistema, né? Os linfócitos T helper, né? 2, eles vão fazer um estímulo à produção de IgE, um estímulo à produção de eosinófilos, um estímulo à produção de determinadas interleucinas que vão levar a uma inflamação crônica da mucosa. Né, que vão levar a uma hiperprodução de muco, que vão levar ao engurgitamento ali dos cornetos, que vai levar a uma obstrução do nariz, enfim. Então, esse é um tipo e se trata de uma forma. Se a gente já tem, e essa normalmente é aquela rinocinusite que cursa com polipose nasal, e aí acaba tendo uma obstrução mais severa, perda do olfato e tal. A gente já tem uma outra rinocinusite que é, por exemplo, a rinocinusite sem polipose. Essa costuma ser do perfil T helper 1. Né? Então, ela já costuma ser mais neutrofílica. E aí ela já, por exemplo, não responderia ao mesmo tratamento da outra. Né? Então, vai ter que depender da gente entender bem qual é o perfil. Então, para facilitar, normalmente os pacientes alérgicos têm esse perfil T helper 2, eosinofilia, asma associada, uma hipersensibilidade ao AS, né? Que aí quando você toma anti-inflamatórios e principalmente o AS, isso piora as crises de rinocinusite e de asma. Então, isso já está levando a gente a crer que é um endótipo de TH2. Quando não tem, né, nenhuma desses sintomas, você faz endoscopia nasal ou faz uma tomografia, não tem polipose associada, é mais restrito a um seio da face ou poucos seios da face, não está generalizado, não é uma pansinusite que a gente chama, que pega todos os seios da face, a gente já tem um outro tipo de endótipo. Então, o tratamento vai ser diferente, né? Então, vai ser corticoide tópico nasal, lavagem nasal. E aí, se for comprovado que você tem uma obstrução ali, então, só para você entender, dentro do nosso nariz, né, a gente divide aqui o nariz no meio com um septo nasal. Se esse septo nasal tiver um desvio, né, que esteja propiciando, por exemplo, a uma má ventilação daquele seio ou daqueles seios daquele lado, isso pode causar uma rinocinusite crônica. E aí o tratamento vai ser você operar o desvio de septo, né? E aí as hipertrofias de concha, a gente tem corneto inferior, corneto médio e corneto superior. Corneto inferior a gente consegue reduzir, fazer uma plastia nele. O corneto médio, ele pode ser pneumatizado e aí ele fica bem gordinho e aí atrapalha também a respiração e a drenagem do ósseo. O que é isso? Existe um buraquinho, para falar assim, para todo mundo entender, que conecta cada seio nosso com a fossa nasal.
Então, continuamente, do mesmo jeito como a gente produz secreção na nossa fossa nasal, os nossos seios da face também produzem secreção. E aí a gente tem um movimento mucociliar que leva essa secreção até os ossos, que eles ficam em cima. Então, se a gente tem alguma coisa que atrapalhe essa limpeza, né, dos seios da face, ou alguma oclusão do ósseo dos seios da face, você vai começar a acumular secreção ali. Começou a acumular secreção, maior risco de você ter aí, quando fizer um processo viral, ou fizer um processo alérgico, né, aquilo evoluir com uma agudização daquela sinusite. Então, tem muita coisa. É difícil, assim, a gente falar que tem um tratamento. Isso vai depender da gente avaliar a parte de inflamação de mucosa, né? Então, da parte alérgica, principalmente, se tem sintomas alérgicos. A gente vai ter que ver toda a parte de anatomia. Então, se tem desvio de septo, se tem outras alterações, uma concha média paradoxal, uma concha média bolhosa, se tem uma polipose, enfim, se tem alguma outra coisa ali que possa estar atrapalhando, e às vezes só a remoção daquilo vai ser suficiente para resolver a sinusite. Perfeito. E você falou também um pouco de outras condições associadas, né? Falou um pouco da asma. Eu acho que é importante porque às vezes o paciente ele não vai chegar ali com uma condição somente, né? Sim. E acho que isso dificulta também o diagnóstico, né? O que ele tem de base ali, né? O que está levando ele... Conta um pouco assim da experiência que você tem no consultório, principalmente na questão da asma e de outras distúrbios respiratórios que são bem incapacitantes, né? Que a pessoa realmente acaba tendo crises de falta de ar, começa a impactar a vida dela de uma forma drástica. Isso é muito interessante, porque o paciente ele chega no consultório, ele não é só um nariz, né? Ele não é só uma obstrução nasal. E aí, eu sou muito... eu faço muitas perguntas, né? Acaba que eu fico ali, o paciente fica, gente, mas por que tá perguntando isso? Tem nada a ver com o que eu vim falar, né? Sim. Mas outro dia foi muito engraçado que eu não lembro se era a paciente ou se era a filha de uma paciente que eu estava atendendo. E aí ela falou assim, tia, você é fofoqueira. Eu falei, você tem razão, eu sou fofoqueira, eu fico querendo saber muita coisa. Mas é importante realmente. Então o paciente chega ali e ele fala para mim, olha, eu não respiro bem, e eu vim aqui para investigar o porquê que eu não respiro bem. Aí você vai lá, vai perguntar, olha, mas você não respira bem como, né? O nariz entope? Ou você, mesmo quando o nariz está bem funcionante, ainda assim sente falta de ar? Porque aí a gente já está pensando que não é de origem nasal. Você já tem uma falta de ar que pode ser tanto daqui da garganta, uma amígdala muito grande, então o nariz ele pode até estar bem pérvio, né? Mas tem uma adenoide lá atrás, e aí essa adenoide está ocluindo. Ou você pode ter uma amígdala muito grande, e isso, por exemplo, o ar vai passar pelo nariz, mas ele precisa descer pela faringe para chegar lá na traqueia, né? Se você tem uma amígdala muito grande, isso pode dificultar a respiração também. Então, a gente tem que fazer essa avaliação. Não, olha, não é. Eu tenho sibilo, eu tenho falta de ar realmente, eu tenho uma sensação de aperto no peito. Opa, esse paciente provavelmente tem uma inflamação ali dos brônquios, né? Que antigamente falava de bronquite, né? Mas hoje o nome é asma, então é a mesma coisa, mas a gente chama de asma hoje. E a gente tem que tratar de forma concomitante. E o alergista, ele tem essa capacitação, né? Então, quando o paciente chega para mim, eu não vou tratar só a rinite dele, eu vou tratar a rinite, a dermatite, a asma, a gente vai tratar ele como um todo. Sim. Bem importante, né? Porque, isso você falou, né? O paciente não é só o nariz ali, acho que isso é também um motivo, às vezes, do paciente ficar muitas vezes peregrinando, né? De um médico para outro, de um tratamento para outro, e às vezes não consegue achar a solução, né? Eu queria agora entrar numa parte que é falando um pouco também para os profissionais, né? A gente sabe, né, obviamente, que também é um tratamento multidisciplinar, muitas coisas de você falando, eu falei, mas é interessante também ter uma fisioterapia respiratória, por exemplo, né? Encaminhar para... Porque é um tratamento multidisciplinar que é isso, talvez não só a medicação só vai surgir efeito, tem também a questão do ambiente, a questão educacional. Então eu queria que você falasse um pouco desses outros profissionais, né, que estão envolvidos no tratamento, e também
falando para esses profissionais, né, como que eles podem também se especializar um pouco mais na área, entender um pouco mais para conseguir tratar melhor o paciente, né? Gabriel, eu acho isso muito interessante, porque assim, eu tenho muitos pacientes que vêm de profissionais não médicos, né, encaminhados para mim. Então, acho muito bacana, porque eles têm esse olhar, né? Por exemplo, então, a gente tem vários pacientes que vêm de dentistas, que o paciente chega lá, quer colocar aparelho para melhorar a dentição, né? Arcada dentária, enfim. E aí o dentista fala, pô, mas peraí, isso aqui não tá normal. Você respira bem? Porque se não respirar bem, você vai continuar respirando pela boca e não tem aparelho que vai dar jeito nisso. Sim. Né? Então, se a gente precisa primeiro resolver a tua respiração para depois a gente colocar o aparelho. Porque provavelmente foi a respiração oral, né? Ou seja, não tá respirando pelo nariz e sim pela boca, que fez com que o seu organismo se adaptasse e entendesse que o nariz não era importante, a boca sim, aumentasse o espaço da boca, então faz uma alteração ali, por exemplo, no palato, e isso mexe com toda a estrutura da arcada dentária. E se a gente não conserta, não adianta colocar o aparelho. Então eu recebo muitos pacientes que vêm de odontologistas, né? De dentistas, enfim, são super parceiros e a gente tem muito essa conexão. Então, em relação aos dentistas, fora todas as outras questões. A gente está tratando aqui de respiração, mas enfim, a especialidade do dentista, para mim, é uma pessoa que eu preciso estar muito, né, perto, porque tem muitas dores de ouvido, por exemplo, que na verdade não são dores de ouvido, são disfunções de articulação temporomandibular. Legal. Então, eu tenho que estar perto do bucomaxilo do dentista para poder tratar. Tem muitas disfunções de respiração, então paciente com asma, né? O paciente que faz crises, infecções respiratórias frequentes, pneumonias de repetição, é um paciente que precisa de um tratamento de fisioterapia concomitante. Não adianta achar que vai ser antibiótico só que vai resolver, né? Esse paciente precisa colocar esse muco para fora, né? Senão aquilo vai ficar ali impactado e vai ficar se reinfectando. Para a parte respiratória também tem vários pacientes que fazem a fisioterapia respiratória, rinocinusite crônica, ou aquelas crianças que estão ali naquela fase que não tem jeito, vão pegar aquele monte de infecção ali até que a imunidade delas se estabeleça, né? E aí, enfim, aquele início ali da vida escolar e tal. A fisioterapia é fundamental, né? Então, para fazer a aspiração do nariz, né, da forma correta, além da lavagem, né, que a gente já orienta, para poder fazer todo esse processo também de retirada de muco da parte pulmonar. Então, fisioterapeuta vestibular, que também não é o que a gente vai falar hoje, mas pacientes com vertigem, tontura, eles têm que estar, o fisioterapeuta, totalmente conectados com o otorrino também para tratar da melhor forma. Então, é uma área fono. Eu ia falar, você falou da fono. Fono. Os fonos têm que estar colados com a gente, né? Então, o fono vai fazer a avaliação auditiva do paciente, ele vai fazer a avaliação de foniatria mesmo do paciente. Existe até uma especialidade dentro da otorrinolagia que é a foniatria, mas enfim, para quem que eu vou mandar, então, quando eu vejo que o paciente tem um atraso de fala, né? É para fono, e a fono precisa me dar esse feedback, né? Então, assim, é uma especialidade que atua diretamente com esses outros profissionais. Ninguém solta a mão de ninguém, Legal. A gente tem que estar todo mundo juntinho. Legal. Não, eu acho que é isso, né? O cuidado multidisciplinar e que todo mundo tem que estar a favor ali do bem do paciente, né? Do cuidado global. E aí é muito legal porque você também tem uma experiência, né, como diretora de ensino da Unifes, então eu queria que você também contasse um pouco, né, nessa em relação à formação, né, de novos médicos ou também de residentes, e para essas pessoas também, né, que estão ouvindo, né, como que é importante você ter o contato com diversas áreas, como é importante, ainda mais em eras que a gente vive hoje, né, de que a gente tem inteligência artificial que vai encurtar caminhos, mas se a gente não tomar um certo cuidado, né, a gente vai acabar ali simplificando demais coisas que não são simples, que é, por exemplo, um diagnóstico, né? O raciocínio clínico, né? Então, conta um pouco assim desses desafios também que você passa, né? Em relação a formar também profissionais que têm um raciocínio clínico ali robusto o suficiente. Bom, eu não estou diretamente na coordenação dos cursos, né? Então, eu atuo muito nessa inserção
desse aluno, então, desse estudante dentro da prática. Legal. Né? Mas já estive por muito tempo dentro dessa formação. E, assim, a gente vê em pouco tempo, eu tenho 15 anos e um pouquinho mais formada, da minha época para agora, o ensino médico mudou completamente. Não adianta mais a gente ficar fazendo aquelas aulas expositivas e tudo mais, porque tá na palma da mão, né? Na minha época, pra você ter uma ideia, existia o Black Book, o White Book, agora eu já nem lembro qual dos dois surgiu, que aí a gente ficava ali consultando. Hoje, com a internet, com a inteligência artificial, o cara quer saber uma coisa, ele não vai precisar decorar mais, score disso, classificação daquilo. Ele precisa saber raciocinar para saber qual o score que ele tem que ir lá olhar, né? Exato. Então, assim, a gente precisa ensinar o caminho do raciocínio clínico. Então, isso tem feito com que as universidades, né, as faculdades tenham mudado, então, o formato de educação, né? Não só a educação médica, que acaba que é o que eu tenho mais propriedade para falar, mas de outras formações também, trazendo para esses alunos para um ensino, né, uma participação muito mais ativa. Então, você lê, você estuda, a gente discute. Vamos trabalhar o raciocínio. Porque se você não souber nem raciocinar, você não sabe o que você vai perguntar para uma inteligência artificial, né? Hoje são os prompts, né? Se você não criar bons prompts, você não vai ter boas respostas. Então, se você não tiver um bom raciocínio, né? Então, a gente foca muito nisso, hoje em dia, né? Em fazer com que eles tenham bons raciocínios e a parte prática, que para mim é fundamental e principal, né? A simulação é ótima para a gente ter um pré, né? Para que o aluno saiba alguma coisa antes, né? Um ensaio antes de que ele chegue ali na parte da vida real, quando ele está lidando com vidas. E ali eu acho que o maior desafio nosso é que eles entendam, e eu falo muito isso para eles, quando eu faço, por exemplo, a recepção deles no hospital, né? Eu falo, gente, aqui vocês são médicos já, como se vocês fossem, ou profissionais da saúde como um todo. Se portem como, se vistam como, né? Não fica mexendo no celular na frente de um paciente, não fale alto na frente do paciente, né? Isso aqui não é mais um ambiente de faculdade, de universidade, isso aqui é um hospital, tem pessoas sofrendo aqui. Tem pessoas que tiveram notícias boas agora, mas que tiveram notícias muito ruins, né? Tem gente que acabou de perder alguém aqui, então a gente tenta trazer essa humanização, que eu acho que hoje é o que mais faz falta e é a única coisa que vai diferenciar a gente efetivamente aí da inteligência artificial, né? A gente ter esse bom senso, esse tato, esse cuidado humanizado. Então eu falo muito para eles, todo paciente tem que ser como vocês gostariam que um parente de vocês fosse cuidado, né? Então imagina ali que a mãe, é o pai, é o filho de vocês que está ali, e aí basta isso. Você não precisa ensinar muito mais coisa, né? Como que você gostaria que você fosse tratado, que seu pai, que sua mãe fosse tratado? Então, tratem dessa forma. Tenham o cuidado dessa forma. E uma outra coisa também, que hoje, infelizmente, a gente precisa fazer, é uma educação do paciente, né? Então, eu sou bem rígida em relação a isso. Eu fico falando que eu sou meio brava com meus pacientes. Porque eles já chegam cheios de informações do Google, de tudo quanto é lugar, né? Eu falo, vem cá. Quem que vai ser sua médica? O Google ou eu, né? Esquece tudo que você leu até agora. Vamos lá. O que você tem? Vamos começar do zero aqui. E a gente... Perder tempo não é a palavra, mas tem gente que acha que é perda de tempo, né? Mas se dedicar a explicar o que o paciente tem. Porque quando ele compreende o que ele tem, a chance dele seguir o tratamento da forma correta é muito maior. Explicar aquele tratamento... que você entender se o paciente tem compreensão para aquilo, se você vai pedir para chamar uma outra pessoa para que ajude a explicar, né? Então, se importar com aquele tratamento daquele paciente, né? Efetivamente, se ele entendeu o que ele tem, se ele está entendendo, se ele está entendendo o que ele tem que fazer para melhorar, né? Então, para você ter uma ideia, não adianta eu prescrever uma bombinha para asma sem eu explicar para ele como usar. E aí eu peço para que ele, na próxima consulta, traga a bombinha para eu ver se ele está usando direito. Então você tem que se importar. A verdade é essa, a gente tem que se importar. Então isso eu acho que se perdeu muito, né? As pessoas se importarem. Então eu vejo que o sucesso dos meus tratamentos hoje, que não é diferente do tratamento do meu colega, muito tem a ver
com a forma como eu explico. Então, a lavagem nasal não é para escrever lavagem nasal. Você tem que explicar a forma correta, porque senão vai virar um otite. Você tem que explicar a forma correta do uso do spray nasal. Você tem que explicar que aquilo não vai ser absorvido pelo corpo, senão o paciente não vai utilizar, vai ficar com medo, vai achar que vai ter muitos efeitos colaterais. Você tem que explicar que aquilo só vai começar a fazer efeito a partir de tantos dias. Porque senão no terceiro dia ele fala, isso aqui não serve para nada, e larga. Né? Então, tem várias questões que só a humanização do atendimento vai trazer. Porque a informação, ela está ali. A informação escrita, ela está ali. Mas se não tiverem esses detalhes, você não vai ter sucesso no tratamento. O que pode acontecer também é, uma vez que o paciente não tem sucesso, ele vai buscar informação em algum lugar para tentar ver se ele tem alguma coisa, alguém que explique melhor para ele. Aí ele chega no Google, na inteligência artificial, em algum influencer, alguma coisa que vai, entre aspas, resolver o problema imediato dele. Mas, na verdade, porque ele não entendeu, né? Sim. Então, acho que isso aí... E esse é o perigo, né? Porque a gente não sabe a qualidade das informações que esse paciente está consumindo. Então, você tem que garantir que ele entenda ali com você, né? Exato. Eu acho que isso daí, bom, é um excelente corte que a gente tem, né? Porque... de fato, você falou coisas muito importantes. Das minhas motivações de criar esse canal é justamente para tentar trazer uma informação de mais qualidade, né? De você conseguir acessar um pouco melhor a informação, já que a gente está numa era de muita informação, a gente não pode tentar lutar contra a inteligência artificial, lutar contra as mídias sociais, A gente tem que tentar se inserir, obviamente, cada um do seu modo, com o seu propósito, né? Mas, assim, falando em profissionais de saúde de uma maneira geral, se inserir e buscar as informações de qualidade, né? A gente tem que lutar contra a desinformação, né? Porque tem muita desinformação nessa era, então informações de qualidade são sempre bem-vindas, né? Exatamente. Bom, eu acho que a gente já falou muitas coisas legais, né? Acho que vai ficar também outros pontos para outros episódios. Já está convidada para vir falar de outras coisas interessantes, como você falou, de vertigem, né? De doenças que são também muito comuns e tem muito a ver com a otorrino. Infecções de repetição, imunodeficiência, são coisas que a gente tem. O pessoal tem muita dúvida, tem muito mito. Exato. Você falou também, a gente estava falando de apneia do sono, também uma outra coisa muito interessante de se discutir, né? Sim. Porque eu sempre falo aqui, basicamente, todos os episódios, a gente fala uma coisa de sono, né? Sim. Então é uma. Vambora! É algo porque, assim, às vezes você investiga uma coisa, investiga outra. E a pessoa não dorme. Sim. E, na verdade, o problema dela está no sono. Sim. Então, eu acho que é uma coisa fantástica também da gente discutir, conversar em uma outra oportunidade. Mas, assim, foi muito legal. Eu acho que esse nosso tempo aqui deu para esclarecer muitas coisas. Eu acho que quem está em casa também vai se beneficiar muito do que a gente falou. Então, quero te agradecer novamente e deixar o espaço para você também dar uma mensagem final assim para quem está ouvindo a gente e também assim pedir para as pessoas seguirem também o seu trabalho, seguirem também o canal, né? Isso a gente faz mais pro final, mas assim, dá uma mensagem para quem está ouvindo a gente. Tá bom. Assim, o que eu acho de mensagem final, né? Eu acho que procurem bons profissionais confiáveis. Cuidado com essa questão, né? Às vezes a gente está numa fase em que a gente tem tendência... Deixa eu ver se esse profissional tem não sei quantos mil seguidores para saber se ele é bom ou não. E isso não é parâmetro de qualidade, né? Pode ser que seja, não estou dizendo que quem tem muito não é. Sim. Mas isso não é parâmetro de qualidade. Então, que esse seu podcast ele vá pelo Brasil todo. Então, o meu objetivo é que as pessoas tenham conhecimento, procurem profissionais especializados, né? No meu caso, eu sou otorrinologista, mas não necessariamente você vai ter numa mesma pessoa as duas especialidades. Então, é legal que a gente, né, que o paciente procure o otorrino, procure o alergista, né? Eu acho, e aí falando até para profissionais de saúde, né? Não queiram agarrar o paciente com vocês, né? Dividam esse paciente. Se vocês chegaram no limite de vocês, não fala para o paciente que só dá para ir até ali, né? Perfeito.
Então, encaminhem os seus pacientes, né? Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, com isso. Então, assim, eu tenho uma rede de médicos que me encaminham, que eu encaminho de volta. Então, assim, a gente quer o melhor do paciente, né? Então, prática minha é eu troco ideia com o médico do paciente, o pediatra, o clínico, o cardiologista, enfim, a alergia, aqui a gente falou muito de alergia respiratória, mas a gente tem alergia alimentar, a gente tem alergia medicamentosa, a gente tem, enfim, uma infinidade de outras questões alérgicas, de imunodeficiências, enfim, que eu preciso transitar com um monte de médico, né? Reumatologistas, então, por exemplo, doenças alérgicas são muito relacionadas à autoimunidade. Então, eu preciso estar ali sempre trocando com os médicos reumatologistas, né? Os otorrinos têm que estar sempre trocando, e aí com todos os outros, né? Com os dentistas, com fono, com físio, senão a gente não consegue oferecer realmente o melhor tratamento ao paciente. Então, acho que falar isso para as pessoas, né? Não pega o paciente para vocês, né? O importante é o paciente estar bem. Então, se tiver que encaminhar, encaminhe, que com certeza esse paciente ele vai ser melhor visto de forma multidisciplinar. Legal. Ótima mensagem. Eu acho que concluiu muita coisa que a gente falou aqui e, como você falou, eu espero que esse episódio atinja muitas pessoas, né, e que a gente consiga difundir esse conhecimento. Então, mesmo você que está assistindo que, por acaso, não tenho nenhum tipo de alergia, não tenho nenhum sintoma, mas você com certeza vai conhecer alguém que tenha, com certeza alguém que vai se beneficiar disso. Então, para deixar um recado final, para vocês seguirem o nosso podcast, né? Na verdade, seguir o canal, seguir também a doutora Tatiana, a gente vai colocar o Instagram dela aqui na descrição do vídeo. Então, siga o canal, se você, por acaso, já segue, curte também o vídeo, ativa o sininho lá para receber as notificações. Se você está no YouTube, a gente também tem esse canal no Spotify, que é legal, porque você pode colocar o fone de ouvido ali, vai lavar uma louça escutando o vai canal. Vai descer uma serra, né? Vai estar no trânsito, tá fazendo exercício, enfim. Dá para escutar, a gente tem vários episódios interessantes. E compartilhem, acho que isso é a coisa mais importante, porque a gente precisa da ajuda de vocês para mandar esse vídeo para outras pessoas, enfim, a gente conseguir que realmente essa mensagem chegue em mais pessoas. Então, sigam também o Instagram do 4Health Lab, a gente vai também deixar aqui na descrição, como sempre. Então, obrigado, Tatiana, mais uma vez. Obrigada a você, Gabriel, pelo convite, e pode contar comigo que eu estarei de volta aqui para a gente discutir muitos outros assuntos. Tá bem, muito obrigado.